Olá, meus amores! Sou Vanessa Carra, maquiadora de classe, especialista em esfumados e maquiagem social premium. Já transformei a vida profissional de mais de 2.535 alunas pelo Brasil com meu método. Nessa jornada, eu tô te mostrando em 7 dias os segredos para te transformar em uma das melhores e mais bem pagas maquiadoras da sociedade. Meu objetivo aqui é te tornar uma maquiadora reconhecida pelo seu acabamento perfeito, para que assim você atraia clientes que valorizem o seu trabalho e que fazem questão de pagar mais de 150, 200 pela sua maquiagem. Com isso, será possível você ganhar de 3 a 6 mil reais por mês com maquiagem. Ao final dessa jornada, você será uma maquiadora muito mais segura e confiante e saberá exatamente o que fazer para oferecer uma maquiagem sofisticada para seus clientes. Bem-vinda à aula 2 da jornada Maquiadores com Classe. Nessa aula, eu vou te mostrar os passos obrigatórios para o acabamento perfeito. Mas além disso, estou aqui para te provar que é 100% possível se tornar uma maquiadora segura ao atender qualquer cliente e oferecer uma maquiagem com acabamento limpo e sofisticado. Esse é o seu passo a passo detalhado para você se tornar de fato uma maquiadora de classe. Mas antes de mais nada, preciso te dar os parabéns. Se você está aqui na segunda aula da jornada, pode ter certeza que já está saindo na frente de outras milhares de profissionais que todos os dias reclamam da sua maquiagem, mas não fazem nada para mudar essa realidade. Fico feliz em ver que você escolheu o lado das maquiadoras que desejam se tornar profissionais seguras e reconhecidas. Mas não só isso, o lado das maquiadoras que estão agindo para tornar esse sonho realidade. E hoje você vai ver que isso é possível e está muito mais perto do que você imagina. Mesmo que você ainda nem seja uma maquiadora ou esteja no início da profissão, mesmo que você tenha pouco tempo para se dedicar e que já tenha feito inúmeros cursos de maquiagem, mesmo assim sente que não evolui. Mesmo que você ache que para se tornar uma maquiadora de classe você precisa ter muito dinheiro e produtos caríssimos na sua bancada. Hoje vou te mostrar que você vai conseguir de fato mudar a sua realidade de maquiadora comum para uma maquiadora de classe. E ela me explicando alguns fundamentos importantes para ela na maquiagem. Aquela conversa leva em torno de 1 hora antes da gente colocar a mão na massa. Só o que ela me passou, pela experiência dela e pela visão dela de harmonia de cores, de como enxergar a cliente, de como embelezar a cliente e não apenas colar uma técnica na cara dela, fazer o que, né, tipo, vou pegar essa foto e vou tentar reproduzir na cliente. Não. Ela te faz enxergar e entender a beleza da cliente e aplicar uma técnica de embelezamento. Eu era segura, mas em parte, sabe? Eu não era totalmente segura porque faltava pontos chaves. Por exemplo, eu não tinha a consultoria que a Vanessa indica, fazer tipo de uns 10 minutinhos antes, sabe? Eu sempre perguntava a roupa que a cliente ia usar, sabe? Mas só pra perguntar para saber se ia combinar com as cores, mas eu não fazia uma análise mesmo de beleza, não entendia como era o estilo da cliente. E toda vez que eu terminava, por mais que a cliente gostasse, ela não amava. Sempre tinha alguma coisinha, tipo, eu queria mais pretinho embaixo, ou alguma coisa, sabe? Então, eu ficava muito insegura, porque eu sabia que todo final do atendimento ia ter isso, sabe? Dela olhar e eu ter que ficar tipo, será que ela vai gostar ou será que ela não vai gostar, sabe? Então, antes era muito assim, até quando a cliente chegava, tipo, eu não oferecia um café ou uma água. Eu já saía, tipo, limpando a pele da cliente e eu nunca tinha parado para pensar o quanto entender aonde ela vai, que toda beleza pode ser realçada, sabe? Porque eu tinha muita dificuldade também com alguns tipos de pele. E na academia eu aprendi muito sobre valorizar todos os padrões e não reproduzir um padrão específico, sabe? De contorno. Eu reproduzia muita técnica, sabe? Então, tipo, todos os cursos, mais ou menos, que eu fiz, era puxa daqui, dali. E a Vanessa não, sabe? Ela falou, tipo, cuidado com as proporções. Então, mudou muito a minha confiança quando a minha técnica melhorou também. Hoje eu vou te mostrar os passos obrigatórios para um acabamento perfeito.
Uma aula com muita prática, onde você vai aprender um método para se tornar reconhecida pelo seu acabamento limpo e sofisticado. Chegou o momento de te mostrar a minha metodologia, que muitas vezes vocês já viram por aí e inclusive reproduziram, a dualidade na maquiagem. Mas antes de tudo, vale relembrar que essa jornada é formada por 3 aulas como essa e 3 lives extras lá no Instagram. Aqui abaixo, na mesma página, você pode conferir a programação completa. Na aula anterior, eu te contei uma parte muito importante da minha história e te mostrei os pontos de virada que me fizeram sair de uma maquiadora insegura e despreparada para me tornar empresária da maquiagem. Dona do meu próprio espaço de beleza, com uma equipe de 16 profissionais de classe, professora de mais de 2.535 alunas com o meu método e criadora de uma academia online de formação completa para maquiadores de classe. Na aula 1, eu fiz de tudo para abrir os teus olhos para os erros que você podia estar cometendo e que te impedem de subir de nível como maquiadora. Também te mostrei erros técnicos usando uma maquiagem que eu fiz muitos anos atrás e depois refiz ela junto com você mostrando a forma correta. Por isso, se você não viu a aula 1 ainda, vai lá agora, veja ela primeiro. Isso é fundamental. As aulas fazem parte de uma sequência de aprendizado, onde uma depende da outra. Lembrando que todas as aulas da jornada ficam disponíveis por pouquíssimo tempo. Você pode conferir no temporizador que está logo abaixo dessa aula, então assista todas elas. E eu também queria agradecer a centenas de profissionais da beleza que já viram a nossa aula 1 e deixaram muitos comentários e perguntas na página da Jornada Maquiadores com Classe. Saibam que eu fico muito feliz de ver tantas maquiadoras cheias de potencial participando. Estamos juntas criando uma comunidade de profissionais, maquiadores de classe, que vai mudar o mercado da maquiagem do Brasil e do mundo. Muito obrigada de verdade! Ler os comentários de você me deixa muito feliz e empolgada para seguir divulgando esse método. Sigam interagindo e tirando todas essas dúvidas aqui na página, pois eu e a minha equipe estamos maratonando para responder todas vocês. E eu sei que talvez você ainda esteja desconfiada aí do outro lado, mesmo que de forma inconsciente. Talvez você se pergunte, mas será que é possível mesmo viver de maquiagem? Será que esse método faz tudo isso mesmo? Será que eu consigo me tornar uma maquiadora de sucesso, reconhecida na cidade, com uma agenda lotada e clientes que me valorizam? Por isso, eu quero te mostrar como ficou uma das minhas alunas depois de aprender o que eu vou te ensinar hoje. E apesar de ser maquiadora há uns 5 anos, eu ainda não me sentia totalmente segura para maquiar. Eu era aquela maquiadora que já tinha feito vários cursos profissionais, aprendido muita técnica, mas que chegava na hora de maquiar, não me sentia satisfeita com o meu acabamento na maquiagem, percebia que eu ainda tinha que melhorar. Eu já percebi uma melhora assim, muito grande nos meus acabamentos, as pessoas têm elogiado o meu trabalho. Antes os salões entravam em contato comigo, né, alguns salões aqui da região onde eu faço freelance. E agora os clientes têm entrado em contato diretamente comigo através das redes sociais, como o Facebook, o Instagram. E assim, tá sendo muito bom. Eu tô me sentindo muito mais segura em relação à maquiagem que eu fazia. Eu aprendi na Academia Maquiadores com Classe a ter um olhar diferenciado, a olhar para cliente de forma personalizada, sair daquele modo robótico, né, de fazer a maquiagem, que a gente aprende a técnica e acha que é simplesmente reproduzir a técnica no rosto de cada um. A gente aprende a fazer uma análise de beleza e o Maquiadores com Classe foi aquela virada de chave. Eu percebi que era um sonho que eu podia realizar sim, que eu podia sim viver de maquiagem. Bastava colocar em prática aquilo que eu tô aprendendo no grupo Maquiadores com Classe. E eu tô percebendo, assim, uma revolução muito grande, né, na minha carreira como maquiadora. Viu só? Isso é a prova de que você pode mudar a sua vida através da maquiagem. E eu estou te entregando todas as chaves para você fazer essa mudança acontecer. Se algo dentro de você ainda fala, não sou capaz disso, não sou boa com esfumados, minha cidade é muito pequena, já fiz de tudo e não deu certo, eu preciso te falar que você precisa se permitir ser ajudada, assim como a minha aluna. Porque
eu não trabalhava com maquiagem. Eu sempre tive o amor pela maquiagem, mas eu não atendia o público e eu também não tinha cursos de especialização, né, na área da maquiagem. Então eu sempre fui muito de buscar informação na internet. Eu assistia muitos vídeos e na hora de eu reproduzir não ficava com uma qualidade boa. Então esse ano eu decidi mudar a minha vida, ir atrás do meu sonho, que é atender, né, ter esse contato com o cliente, saber me impor, né, como uma profissional da maquiagem e ter uma renda a partir desse trabalho. Então eu comecei a seguir a Vanessa e logo ela já fez uma jornada de lives e eu simplesmente me encantei pelas lives porque eu aprendi muito. Ali eu já pude perceber a metodologia dela ensinar e também me identifiquei muito. Então foi um dos meus primeiros passos que eu dei para essa área. Eu sempre achei que eu não tinha potencial para isso, que eu não ia conseguir chegar a fazer um esfumado difuso, um esfumado perfeito, né? Claro que eu sei que eu tenho que treinar muito ainda, mas eu sei que eu tô no caminho certo. Com a Vanessa eu aprendi como segurar o pincel, aonde pegar a cor, como pigmentar, como assim começar do zero. Eu realmente sou uma pessoa que comecei do zero na maquiagem e fui apenas atrás do meu sonho. Não quero que você se sinta culpada por se ver como uma maquiadora comum. Eu também me senti assim por muito tempo. E eu só consegui virar essa chave depois da trágica história que eu te contei na aula 1. Eu precisei passar por uma situação traumática de quase morte para finalmente abrir os meus olhos para a profissão que eu amo e me dedicar à minha carreira de maquiadora. Foi o exato momento que eu decidi que eu não seria mais uma maquiadora qualquer, mas sim uma que eu me orgulhasse. Ser uma profissional mediana passou a ser algo inaceitável para mim e não ia mais deixar o medo e a insegurança guiar a minha vida. E eu tô aqui, nessa jornada, justamente para abrir os seus olhos. Você não precisa passar pelo que eu passei para ter a sua virada de chave e sair do lugar daquela profissional insegura, com medo, desacreditada, para aquela profissional que usa e explora todo o seu potencial. A transformação da sua carreira está acontecendo nesse exato momento. Ao final dessa aula, você verá a transformação iniciando. Mas agora, vamos seguir o caminho da nossa jornada, porque eu sei que você está ansiosa por uma prática. E já dando um spoiler, eu preparei uma aula totalmente diferente do que você já viu. Hoje eu vou te mostrar como usar a técnica ao seu favor para construir um acabamento perfeito do início ao fim da maquiagem. Agora me responde, se você já é maquiadora, quanto tempo você perde no seu atendimento tentando corrigir os erros da sua maquiagem? O que mais te faz perder tempo nos atendimentos, na maioria das vezes, não são as técnicas em si, mas são esses valiosos minutos que você passa tentando corrigir alguma coisa que não ficou como você esperava. O batom que borrou, o delineado que tá torto, o esfumado que tá marcado. Esses problemas são resultados da falha de duas etapas da sua maquiagem. A etapa 1, a análise de beleza da sua cliente. Esse é um dos momentos mais importantes para as escolhas que você precisa tomar durante o atendimento, desde a técnica ideal para sua cliente até as cores que você vai usar na maquiagem. Se você não souber fazer uma análise de beleza completa da sua cliente, você não será capaz de identificar quais cores e técnicas vão valorizar as suas características. Com isso, há grandes chances de você passar grande parte do seu atendimento tentando consertar a maquiagem, já que ela não está harmônica. Mas sobre análise de beleza, nós vamos conversar na aula 3, que logo estará disponível. A segunda etapa, onde há falhas, é a construção do acabamento. Presta muita atenção nisso aqui. O acabamento perfeito começa nas primeiras pinceladas e não nas últimas. Uma maquiagem sofisticada, ela é construída e não corrigida. Presta atenção nessa frase. Não adianta botar chantilly em bolo de terra, não vai ficar gostoso. Ou seja, para o acabamento ser bem feito, a base da maquiagem precisa ser bem feita também. Vou pegar o exemplo de um esfumado. Se eu construir ele com uma técnica correta, sabendo como aplicar a sombra, dominando a proporção dos olhos dos esfumados,
Eu vou depositar a sombra exatamente onde ela precisa estar, na casinha certa, polindo o esfumado com precisão. Qual o resultado disso? Um esfumado limpo e difuso com aquele acabamento perfeito. Agora, vamos imaginar uma segunda situação, onde eu não domino a base da técnica, não entendo muito sobre a proporção do esfumado e não sei aplicar a sombra no lugar correto. O que vai acontecer? Eu vou levar tempo tentando construir um esfumado que, no fim das contas, vai ficar meia boca e depois eu vou gastar o meu precioso tempo tentando consertar uma maquiagem que foi construída da forma errada. Eu vou te mostrar agora, na prática, as etapas que você precisa seguir para construir uma maquiagem com acabamento perfeito. Vamos construir a minha famosa dualidade na maquiagem. De um lado, teremos uma maquiagem comum, muito mais carregada, mais marcada e com falhas técnicas, que é aquela maquiagem muito mais comum que eu diria que 90% dos maquiadores entregam trabalhos parecidos como esse. Infelizmente, o nosso mercado conta com inúmeros profissionais despreparados por falta de base técnica, e lembrando que base técnica é o que está por trás da técnica, é aquele detalhe que poucas maquiadoras sabem que você vai conhecer hoje. Vale lembrar que nessa aula eu não vou me aprofundar na parte de análise de beleza das nossas clientes. Esse assunto ele é muito importante, por isso eu vou abordar lá na aula 3. Então você já sabe, né? Não pode perder essa aula de jeito nenhum. Nós vamos focar hoje nas demais etapas que são cruciais para a maquiagem com acabamento perfeito e vamos criar junta o lado da maquiagem Social Premium, corrigindo cada uma das falhas. Como vocês podem ver, desse lado, eu trouxe uma maquiagem comum. Essa maquiagem possui diversos erros que você talvez nem consiga observar. Mas você não precisa se preocupar com isso. Por que isso acontece? Normalmente, você foi ensinada a não desenvolver o seu olhar para o acabamento. Muitos cursos do mercado hoje acabam entregando a parte muito superficial, acabam entregando apenas técnica e não te explicam o porquê por trás de todo esse acabamento. Como você realmente deve fazer a maquiagem dentro das proporções, dentro da harmonia, para entregar um acabamento mais sofisticado. Então eu tô aqui para te mostrar esses erros e para desenvolver o teu olhar. Então vamos começar analisando essa maquiagem pela pele. Como podemos ver, o subtom da pele já está na cor errada. Aqui percebemos uma pele com uma tonalidade acima do que a pele natural dela e podemos ver nitidamente que aqui foi utilizado um subtom muito mais amarelado do que a tonalidade real da pele dela. Esse é um dos primeiros erros que muitos maquiadores cometem por não entender de colorimetria e não conseguirem identificar o subtom correto das peles das suas clientes. Outro problema muito comum é fazer a maquiagem no modo copia e cola, ou seja, fazer aquele contorno igual em todas as clientes e com o mesmo produto. Se a pele da sua cliente é mais esfriada, você não pode entrar aqui com um contorno tão alaranjado e tão mais escuro do que a pele dela. Senão, vai acontecer esse tipo de marcação, contornos muito marcados, onde fica um acabamento muito mais grosseiro e muito mais fora, né, da cor natural da pele dela. O blush também está numa aplicação numa região muito baixa e aqui vemos um excesso de iluminador. O iluminador ele nunca deve descer ao ponto do blush. Sempre ele deve estar na função de levantar o olhar, de levantar o rosto. Então ele precisa sempre estar direcionado para pontos altos onde ele levante e não caia com a expressão. Quando o iluminador está aplicado muito baixo na região do blush, temos a sensação de uma pele mais oleosa. E quanto mais iluminador, mais volume. E isso pode prejudicar muito o resultado da sua maquiagem. Então agora, vamos aplicar a base na tonalidade e no subtom correto. Lembrando que detalhes de análise de beleza vão ser explicados de forma mais detalhada na nossa aula 3 da jornada. Vou aplicar a base exatamente na tonalidade, no subtom de pele da minha cliente. Tapando toda aquela vermelhidão do centro do rosto, sempre aplicando pouco produto por vez e com batidinhas. Assim conseguimos criar uma camada mais homogênea, sem deixar,
excesso de base desnecessária. Quando estamos depositando a base e a tonalidade e o subtom fica exatamente na tonalidade do pescoço e do colo, nem temos necessidade de descer demais com muita quantidade de base. Apenas para dar o encontro aqui com o pescoço, você pode botar um pouquinho de base mais diluída e descer dando o acabamento, tirando um pouquinho a vermelhidão do colo. Mas veja como o subtom, ele adapta muito bem a pele no momento que a gente desce com a base. Depois de fazer toda a cobertura da base, vamos para a área de iluminação. Aqui é muito importante que antes de iluminar, seja feita a correção da olheira caso necessário. Nesse caso, a minha cliente não tem muita olheira, então eu vou trabalhar com um corretivo mais do tom da pele dela, para camuflar e suavizar um pouquinho, e depois eu volto com um corretivo um pouco mais claro para trazer a iluminação em alguns pontos específicos, onde preciso trazer um pouquinho mais de volume. Diretamente com a esponjinha, vou aplicar o corretivo, também dando pequenas batidinhas, pouco produto por vez. Não aplica o corretivo em excesso e depois fique desperdiçando esse produto tendo que limpar a sua esponja. Não faz sentido nenhum você ficar jogando o produto fora. Camufladinha a olheira, agora eu volto com o corretivo um pouquinho mais claro para trabalharmos a área de iluminação. Com a mesma esponja, vou aplicar um pouquinho menos. Apenas aqui, ó, abaixo do olho, nessa região onde tem um pouquinho de profundidade. Outro ponto que podemos iluminar quando queremos levantar o olhar é no cantinho dos olhos, em direção às têmporas. Vou iluminar delicadamente o centro do queixo. E um pouquinho no centro da testa, para trazer pontos de luz específicos. Depois de aplicar o corretivo de iluminação, volte com a esponjinha da base, dando o acabamento entre a cor mais clarinha do corretivo e a tonalidade da base. Depois de criar a área de iluminação, vamos para a área de contorno. O contorno, ele serve para trazer profundidade, ao contrário da iluminação. Nesse caso, vamos trabalhar um contorno da altura do topo da orelha em direção ao canto dos lábios, sempre deixando um espaço de pelo menos uns 2 dedos. A ideia desse contorno é que ele desça esfumado até o final do tragos e nunca, jamais deixe esse contorno alinhado, recortado. Você precisa aplicar e já trabalhar esfumando esse produto, para não marcar e ficar difícil depois de esfumar e você vai ficar perdendo tempo desnecessariamente. Para fazer o contorno, eu preciso respeitar o subtom de pele da minha cliente. Nesse caso, estamos trabalhando com um subtom de pele neutro, levemente esfriado. Vou então trabalhar com pó de contorno nessa tonalidade. Vou aplicar com a pele ainda úmida, porque assim eu consigo dar maior resistência para essa pele, para esse contorno. E sempre você vai aplicar com batidinhas. Deposite o produto e já vá dando puxadinhas nas bordinhas, para você conseguir já deixar ele esfumado.
Vou levando a sobrinha lá para as têmporas para trazer uma afinação lateral. Sempre pouco produto por vez. Depois de aplicar o contorno, voltamos com a nossa esponjinha, dando leves batidinhas nas bordinhas. Agora vou aplicar com um pincel maior e mais fofo um pouquinho desse contorno aqui abaixo, para trazer um pouquinho mais de profundidade e desenhar o rosto. Muito cuidado para não arrastar muito o pincel e formar uma linha. Você precisa aplicar com batidinhas e ir esfumando, criando uma sombra para baixo no pescoço. Muito bem, contorno feito, agora vamos para o blush. Vou aplicar, antes do blush em pó, um blush cremoso para trazer um pouquinho mais de viço para essa pele. Gosto muito do efeito do blush cremoso. Aplico com pincel de cerdas sintéticas, também com batidinhas. Você nunca vai arrastar o seu pincel, senão você vai abrir buracos na sua pele. Bem na área da maçãzinha do rosto, vai dando pequenas batidinhas, misturando com a área do contorno. E por último, vamos para o iluminador. Aqui, vamos tomar cuidado para não trazer a iluminação muito próxima da lateral do nariz. Sempre, ó, pegando o ponto alto da sobrancelha, daqui para trás, bem em cima do zigomático. Com um pincel fofinho, vou dar batidinhas com o produto para que eu consiga acentuar o brilho e aos pouquinhos vou esfumando, ó, dando batidinhas nas bordinhas. Olha para cima, Fer. Vou trazer a área de iluminação para fora. Gosto de iluminar também o ponto alto das sobrancelhas. Um pouquinho no centro do queixo. E caso a sua cliente não tenha muitos poros dilatados ou olhar afastado, você pode trazer um pouquinho de iluminação para o centro. Você consegue perceber que do lado da maquiagem comum, temos um contorno de nariz muito marcado e que ele não está fazendo o efeito correto? Ele vem escurecendo e ele faz o desenho do nariz. Isso é errado. Para que você consiga afinar, por exemplo, a pontinha do nariz, você vai trabalhar de cima para baixo, como se você tivesse uma pontinha aqui, ó. E você vai unir essa linha com essa pontinha. Bem pouquinho produto. Sempre se guiando para a ponta e não para o formato da narina. Depois de aplicar o produto, volte com a esponjinha e dê pequenas batidinhas. Consegue ver a diferença? Vou iluminar apenas um risquinho no centro do nariz. Nunca pegue um pincel grande e saia iluminando toda a ponta, senão você vai dar destaque para algo que você não quer. Agora vamos selar essa pele. Você vai utilizar um pó translúcido clarinho no mesmo subtom da pele. Nesse caso, vou usar um fundo levemente rosadinho. Gosto sempre de aplicar o pó translúcido antes do pó compacto e gosto de fazer a aplicação utilizando uma esponja bem macia. Começo sempre pelo centro dos olhos. Vou aproveitar a esponjinha, selar primeiro o corretivo, tirando qualquer marcação. Já venho com a esponjinha e com um pouquinho do pó translúcido,
vou selando delicadamente. Um dos erros é você exagerar também na quantidade de pó. Isso pode prejudicar ao invés de beneficiar o efeito da sua maquiagem. Muitos maquiadores enchem a esponja de pó, acabam aplicando uma quantidade desnecessária e isso faz com que você jogue o seu produto fora. Se você aplicar muito produto e você precisar varrer esse produto, você vai estar, jogando o seu produto fora. Se você assistiu a aula 1 da jornada, você sabe que os pincéis utilizados e os produtos não podem ser mais importantes do que a base da sua técnica, o seu conhecimento de aplicação. O produto, gente, ele é importante? Sim, porém a maneira como você trabalha com esse produto é o que realmente vai te entregar um acabamento perfeito. E é por isso que aqui eu estou te mostrando o que tem por trás da técnica, como construir isso de forma correta e não estou ficando aqui, focando em qual produto ou qual pincel eu estou utilizando. Volto com um pouquinho de blush e vou dando o acabamento acima do blush cremoso. Por último, retoco a iluminação. Vou utilizar um pincel bem pequeno para não abrir demais essa região. Você consegue notar a diferença de acabamento do lado da maquiagem Social Premium? Olha como os contornos estão muito mais difusos. Dá até a sensação de que a gente levantou o semblante dela. Já, em comparação, ao lado da maquiagem comum, vemos um contorno extremamente marcado, recortado, fora do subtom. Você entender como construir uma maquiagem com a forma correta, construindo o acabamento desde a primeira pincelada, vai fazer com que o seu trabalho seja muito mais valorizado e reconhecido. Agora vamos dar início à construção do nosso esfumado. Preste muita atenção no lugar onde eu vou depositar as sombras, na maneira como vou movimentar o pincel e no acabamento entre as cores. Você vai ver que a maquiagem vai ficar com as proporções corretas e vai valorizar muito mais o olhar da minha cliente, sendo que não vamos deixar nenhuma marcação na borda do esfumado. Vou começar aplicando um corretivo no tom da pele, em toda a pálpebra, com uma esponjinha. Aqui o segredo é você não colocar produto demais. Deixe bem lisinho para não marcar o seu esfumado. Vamos iniciar com um pincel bem fofo para deixar a primeira cor, que é a cor base, já bem esfumadinha. Vou começar com uma tonalidade mais salmão de sombra. Vou aplicar depositando a tonalidade bem na linha do côncavo e aos pouquinhos, com o mesmo movimento, eu vou subindo essas batidinhas, deixando a borda bem difusa, criando um degradê com a mesma sombra. Percebe o efeito? Que começa mais intenso no côncavo e a sombra vai sumindo conforme ela vai subindo? Já vou dando leves puxadinhas, alongando esse esfumado para fora. Vamos continuar com a mesma tonalidade de sombra, trazendo apenas a sobrinha rente ao início da sobrancelha, sem deixar nenhuma marcação. Com a base do esfumado perfeita e difusa, fica muito mais fácil de construir as próximas etapas de construção do esfumado. Para criar o acabamento entre as duas cores, você precisa aprender a abraçar as cores. Vou dando batidinhas, depositando no côncavo e vou subindo, conectando com a cor anterior, entrando naquela corzinha até que as duas se abracem e não fique nenhuma marquinha. Para que você consiga um acabamento perfeito,
você precisa entender as proporções dos olhos. Como você vai saber até onde você pode subir com a sombra, se você alonga, se você não alonga? Isso é através do entendimento e da análise de proporção. Cada sombra tem o seu lugarzinho correto. Isso faz parte do raio-x do esfumado. Perceba onde eu estou aplicando a tonalidade e como eu vou subindo, entrando na cor anterior, sem tapar ela totalmente. Aqui temos um espaço de pálpebra fixa grande, então precisamos aproveitar esse espaço e podemos subir com as sombras, sem deixar baixo, como nesse caso. Perceba que aqui é o côncavo, temos todo esse espaço praticamente vazio e aqui encontramos um esfumado extremamente marcado. Isso é um erro muito comum. Pessoas têm medo de subir com esfumado e, devido a isso, acabam deixando, uma linha, uma marcação que não valoriza o formato de olho das clientes. Agora, com o pincel um pouquinho mais preciso, vou aplicar a tonalidade mais escura no canto externo, sempre começando de baixo para cima e com batidinhas. Dentro do meu método de proporção, cada tonalidade tem o seu lugar. Então, é importante que você sempre respeite o lugar de cada cor se você quer ter técnicas bem proporcionais e degradês perfeitos. A tonalidade mais escura da sombra não pode sair muito para fora do ponto final aqui dos olhos, senão você vai alongar demais porque você vai ter que voltar com as outras cores para dar acabamento. Então, concentre bem a sua sombra aqui no desenho final e suba encontrando levemente a cor anterior. Volto com a cor anterior, sempre fazendo vai e vem das cores para abraçar, as tonalidades. Então, vou voltar com a corzinha rosa pink, nas bordinhas da tonalidade mais escura. O mesmo degradê vou fazer aqui na transição da sombra escura para o corretivo da pálpebra móvel. Vou sempre aplicando, dando batidinhas, abraçando a tonalidade, pegando um pedacinho da cor e um pouquinho do corretivo. De baixo para cima. Sempre termine a sombra com a bordinha levemente esfumada. Assim, quando a gente for aplicar a próxima cor, já não fica, uma marcação. Sempre dá o acabamento aos pouquinhos. Pouquinha sombra por vez e deposita. Se você ficar movimentando o seu pincel sem sombra, a probabilidade de abrir um buraco é bem grande. Agora, vamos aplicar a colinha. Esfumei a colinha no pincel e vou aplicar no restante da pálpebra, com batidinhas, sem arrastar, para não abrir um buraco no corretivo. O segredo é você aprender a esfumar a cola. Deposite a quantidade maior na área maior de corretivo. E agora, imagina que a bordinha final, você vai levando, com toquinhos mais leves, mais difusos, para dentro da sombra anterior. Vamos aplicar agora o pigmento. Utilizei um pigmento coralzinho, levemente douradinho, para harmonizar com o restante das tonalidades usadas para o esfumado. Vou aplicar então esse pigmento, dando batidinhas, sem tirar muito o pincel. Aplico na quantidade maior da cola e vou trazendo a sobrinha do pincel, leves toquinhos para dentro da tonalidade anterior. Assim não fica nenhuma marcação, nenhuma linha entre o seu esfumado e o pigmento que você aplicou. Diferente deste lado, que provavelmente a cola parou ali, secou e criou uma marca com o pigmento. Bem no cantinho interno, vou aplicar um pouquinho de iluminador, para não terminar diretamente nessa tonalidade mais coralzinha, porque a diferença desse tom
para o tom da pele é grande. Então, poderíamos marcar aqui, ó, como desse lado, tá vendo? O rosa para a pele dela acaba destacando mais a borda do esfumado. Por isso eu gosto sempre de pegar uma corzinha um pouquinho mais clara para dar o acabamento final do esfumado. Se você não quer deixar cintilante, você pode até aplicar um pozinho compacto. Vou aplicar agora o mesmo produto lá no ponto alto das sobrancelhas. Aplico pigmentando bem o centro do ponto alto e vou dando pequenas esfumadinhas nas bordinhas para não parar e criar uma linha entre o ponto alto de iluminação e o esfumado. Depois de aplicar, volte com a primeira sombra que você utilizou, aquela sombra mais pêssego, para dar o acabamento entre a borda iluminada e ela mesma. Percebam que no momento que eu aplico as sombras, eu estou construindo o acabamento perfeito. Eu não estou vindo aqui aplicando, criando uma marca para depois vir dar o acabamento. O acabamento ele precisa ser criado desde as primeiras pinceladas. Agora, vamos para o delineado. Perceba que desse lado, a largura do delineado pega praticamente todo o espaço da pálpebra móvel. Então, eu vou trabalhar do outro lado, criando um delineado um pouquinho menor, para encaixar melhor na proporção da pálpebra da minha cliente, que é uma pálpebra gordinha. Quando a pálpebra é mais gordinha, isso quer dizer que a pálpebra é mais plana. Então, tem menos espaço de pálpebra móvel. Então, muito cuidado para não construir delineados muito largos. Procurei trazer para a jornada Maquiadores com Classe 2.0 modelos onde vocês se identificassem. Modelos com formatos de pálpebra mais parecidos com as nossas clientes reais do dia a dia do maquiador. Aqui, então, como eu falei anteriormente, a pálpebra dela é um pouquinho mais gordinha. E eu sei que muitas de vocês têm dificuldade em maquiar esse estilo de pálpebra. Falando em clientes reais, na aula 3, vou trazer para você uma pele madura. Então já aqui, ó, dando um spoiler da nossa aula, já anota na agenda um horáriozinho para não perder a aula mais incrível dessa jornada. Vou terminar o delineado um pouquinho antes do final do esfumado. Agora, vou vir com uma sombra bem escurinha, quase preta, para dar o acabamento no final desse delineado. Para isso, vou pegar um pincel de esfumar bem pequenininho, uma sombra marrom bem escura e vou depositar aos pouquinhos, trabalhando a transição e apagando um pouquinho desse final do delineado. A tonalidade mais escura fica dentro daquele outro marronzinho. Cuidado para nessa hora não criar uma marcação. Pronto, acabamento do delineado bem esfumado. Você consegue perceber a diferença da largura deste lado do delineado para aquele lado? Um pouquinho a menos já vai fazer muita diferença no acabamento final, respeitando a proporção dos olhos. Sempre, gente. É isso que vai deixar a sua maquiagem e a sua técnica perfeita e bem sofisticada. Para fazer o esfumado inferior, precisamos sempre levar em consideração o espaço que temos para trabalhar. Olha esse caso, o que acontece aqui. Podemos ver uma leve depressão desse esfumado. Perceba que a borda desse esfumado, ela cai para baixo, fazendo um pequeno Vzinho final aqui, ó. Isso nunca pode acontecer. O ângulo final do esfumado deve sempre ser direcionado à largura do esfumado inferior, para levantar o olhar e nunca cair com o olhar. E quando temos uma cor na linha d'água, para deixar um acabamento mais bonito e mais sofisticado, precisamos trabalhar com o mesmo tom, descendo e esfumando ele. Assim, criamos um degradê perfeito. Não fica aquela transição entre o rosa e o salmão. Agora vamos aplicar do outro lado e eu vou mostrar para você como fazer um esfumado inferior com acabamento perfeito.
Vou aplicar com um pincelzinho lápis o produto rosa e já vou esfumar um pouquinho desse produto abaixo da linha d'água. Vamos aplicando e esfumando para deixar a bordinha, ó, bem difusa. Depois de esfumar o produto, vou aplicar o mesmo produto na linha d'água. Conectando com o esfumado. Depois de fazer a aplicação, agora vamos aplicar as sombras, criando basicamente o mesmo degradê de cima. Vou primeiro aplicar a tonalidade mais rosada, selando bem todo esse produto cremoso. Sempre trabalhando com a pontinha do pincel e pouquinho produto por vez. Lá no cantinho final, vou aplicar a sombra mais escura e vou conectar com o esfumado superior, sempre respeitando a emenda das cores. Escuro, emenda com escuro. Volte com a tonalidade anterior. E vá construindo o acabamento aos poucos. Agora sim, vou aplicar a sombra salmãozinha. E no cantinho interno, vou aplicar a mesma sombra iluminadora que eu apliquei no esfumado superior. Para dar um acabamento mais bonito no esfumado, vou pegar um pouquinho de pó compacto, um pincel limpinho e mais achatadinho, para dar uma limpezinha final e erguer ainda mais o cantinho do nosso esfumado. Volto com o pincel de esfumar, dando um polimento no cantinho final. E aí temos um esfumado com acabamento perfeito. Agora vamos aplicar o cílio postiço. A sobrancelha também é um ponto muito importante para deixar o acabamento da sua maquiagem perfeito e bem sofisticado. Perceba desse lado como ela está muito marcada. A tonalidade daqui é a mesma do início. Isso tem que ser tomado muito cuidado para que a gente não crie uma marcação, um quadradinho aqui na frente. Olha o formato da sobrancelha da Fer. Se eu escovar os pelinhos para cima, ó, temos comprimento e volume para deixar a sobrancelha no estilo Brow Lamination, ou, se deitarmos os pelinhos, percebemos que ela tem um design. Então, conseguimos trabalhar nos dois formatos de sobrancelha. Nesse caso, eu vou trabalhar com a sobrancelha mais desenhada, mas do jeito correto, sem ficar tão marcado quanto do lado do maquiador comum.
Vou usar uma pomadinha e vou levemente desenhando o formato da sobrancelha dela, esfumando esse produto, sem acalcar demais, sem pigmentar, sem necessidade. Você não precisa preencher de forma tão homogênea, porque uma sobrancelha natural tem suas leves falhazinhas. Fica mais bonito você criar o desenho e deixar, né, o acabamento um pouquinho mais leve e natural. Perceba como a sobrancelha dela está no formato do design, mas não está chamando tanto atenção? A sobrancelha nunca pode ser o ponto de atenção da sua maquiagem. Ela precisa harmonizar e entrar num segundo plano. Gosto sempre de dar um acabamento utilizando um gelzinho de sobrancelha da cor dos pelinhos para deixar, né, os pelinhos no lugar. Apliquei o cílio postiço, perceba que deste lado o cílio está, ó, com a ponta levantada e ele está voando em comparação aos cílios naturais. Esse tipo de aplicação de cílio é muito comum e acaba acontecendo por não saber como colar ele bem rente à raiz. É muito importante que você colhe o cílio bem rente à raiz e colhe depois de você ter deixado a cola praticamente secar no cílio postiço. Assim, no que você encosta, o cílio já prende e você consegue empurrar ele e deixar ele no lugar certinho. Depois de colar, vamos dar o acabamento agora. Vou pegar o BT Velvet Black. Você pode pegar uma máscara, se preferir. E você vai unir os cílios naturais aos cílios postiços. Coloca o dedo aqui, levanta a pálpebra e vai carimbando o cílio dela no postiço. Vou aplicar o mesmo produto nos cílios inferiores. E vou dar o acabamento agora na raiz dos cílios. Pode fechar. Depois de finalizar o olho, gosto de aplicar um pouquinho de iluminador na borda do esfumado. Assim, dá essa sensação também de levantar o olhar. Agora vamos para o lábio. O contorno dos lábios sempre é um assunto que gera muita polêmica. Algumas pessoas gostam de deixar o formato dentro do desenho do lábio, outras pessoas gostam de aumentar um pouquinho. Mas, Vanessa, qual que é a opção correta? Não existe a opção correta, existe a opção que a sua cliente se sente confortável. Porém, na minha opinião, sempre aplique o batom até o final do volume do lábio. Se a gente olhar de lado, a gente vai ver o final do volume aqui, ó. Ele vai um pouquinho acima de onde está a aplicação desse batom. Fica um contorno mais bonito, deixando o lábio de cima mais proporcional ao tamanho do lábio de baixo. Vou aplicar uma tonalidade um pouquinho menos rosada. Acho que vai harmonizar melhor com os tons que utilizamos. Para não ficar muito rosinha, sabe? Ele vai harmonizar mais com o fundo de tom do esfumado. Acho que sim, né? Vou começar fazendo o contorno do lábio superior até o final do volume do lábio. Não estou aumentando o lábio, estou indo até o final do volume do lábio dela. Aumentar os lábios é sair do volume do lábio.
Vou aplicar no centro do lábio um pouquinho de gloss labial. Assim, tira esse efeito mais craquelado do batom mate. Bem pouquinho o produto. Apenas para trazer um pouquinho mais de viço para o lábio. Agora que finalizamos a maquiagem, fica muito claro de ver as diferenças entre o lado da maquiagem Social Premium e o lado da maquiagem comum. Quero falar para vocês que não é que este lado seja feio. O que acontece é que uma maquiagem premium como essa tem um acabamento muito mais polido, muito mais sofisticado. Quando eu falo a palavra acabamento, é o foco nos detalhes. Desse lado da maquiagem comum, é muito visível a falta de conhecimento teórico e de domínio técnico dos profissionais que criam uma maquiagem como essa. Falta conhecimento de colorimetria, falta conhecimento de visagismo, falta conhecimento de proporção do esfumado. Então não é que essa maquiagem ela é feia, ela é errada. Ela pode ser melhorada, só que o ideal da maquiagem Social Premium não é você errar o seu esfumado, você marcar e perder tempo desmarcando. É você já ter domínio teórico e técnico para construir uma maquiagem com acabamento sofisticado desde a primeira pincelada. Você precisa entender toda a base da construção de uma pele com acabamento perfeito, você precisa entender das proporções do esfumado e das proporções dos olhos se você quer chegar nesse resultado de maquiagem Social Premium, que é a maquiagem que você vai poder cobrar muito mais por ela e você vai atrair clientes que pagam esse valor e que valorizam muito mais o seu trabalho. Isso acontece porque a maioria dos maquiadores do mercado ainda oferecem uma maquiagem comum como essa, sem acabamento. Já um acabamento premium é muito mais raro encontrarmos no mercado. Por isso, as pessoas tendem a valorizar muito mais esse estilo de maquiagem do que este estilo. A imagem que vocês estão vendo aqui na tela mostra o lado de uma maquiagem comum e o outro lado da maquiagem com acabamento premium sofisticado. Esses pontinhos que vocês estão vendo, eles marcam exatamente as diferenças de proporção dos esfumados. Olhe o lado da maquiagem comum, como está totalmente desequilibrado. Agora, olha para o lado da maquiagem de classe, da maquiagem Social Premium. Como conseguimos entender que os pontinhos estão exatamente no lugarzinho certo que cada tonalidade na maquiagem deve estar. Todo o acabamento de maquiagem levanta o olhar dessa modelo. As cores se abraçam de uma maneira muito mais uniforme. É através dessa imagem onde vocês conseguem ver nitidamente o lado da maquiagem comum e o lado da maquiagem de classe que vocês percebem as diferenças de acabamento. Essa metodologia de desenvolver os dois lados mostrando a dualidade é o que realmente faz com que vocês consigam desenvolver o olhar de vocês. Porque às vezes vocês não têm um olhar desenvolvido e vocês não conseguem enxergar onde estão errando. Analisa aqui comigo. Olha como a sobrancelha do lado da maquiagem premium está desenhada, mas aparentando naturalidade. Ela vem em segundo plano. Ela não está como um ponto de atenção principal e tão marcada quanto do outro lado. Além de todo o acabamento do esfumado, que está com um degradê perfeito e difuso, onde as cores estão exatamente se abraçando. Outro item fundamental é a parte do contorno, do blush, da iluminação. Olha como tudo se abraça, está feito de maneira muito mais difusa e homogênea. A pele aqui, gente, é o grande diferencial. Olha a diferença de tonalidade e subtom de um lado para o outro. Perceba como no lado da maquiagem premium, a maquiagem está realçando a beleza e respeitando, as características naturais da minha cliente.
O batom também está abraçando, contornando exatamente o formato do lábio dela, não aumentando, valorizando. A tonalidade também está muito mais harmônica com o restante das cores da maquiagem do que a do outro lado. Então é a junção de todos esses elementos, é esse olhar cuidadoso para o detalhe que vai fazer você conseguir desenvolver o seu olhar para o acabamento. Esse é o método raio-x do esfumado. E é um método que eu mesma desenvolvi e criei para fazer a avaliação das técnicas e reproduções das minhas alunas. É através desse método próprio que eu consigo mostrar para elas os pontos que elas estão errando e também os pontos que elas evoluíram durante o nosso curso. De uma forma geral, podemos pensar da seguinte forma: pele e esfumados são um ponto alto da sofisticação. Uma pele bem aveludada, respeitando o subtom da cliente, valorizando os seus traços, aquele esfumado bem difuso, com cores que se abraçam. Só de pensar já dá para sentir a sofisticação. Já os itens de precisão trazem aquele ar de maquiagem profissional. Quando você vê aquele delineado perfeito, aquela boca bem delineada, qualquer pessoa vai imaginar que só pode ter sido feito por alguém que tem muita experiência. Se você dominar todos esses aspectos, não tem erro. Você será uma maquiadora profissional reconhecida pelo seu acabamento perfeito. E agora você sabe exatamente o que precisa. Estudar sempre o que há por trás da técnica, entender cada uma das etapas e não decorar elas. Ah, e não podemos nos esquecer da parte mais importante: praticar isso muitas e muitas vezes. A parte prática, ela é tão importante que eu faço questão de avaliar as maquiagens das minhas mentoradas, justamente por isso, porque além de garantir que elas estudem o passo a passo detalhado da base técnica, eu preciso ter garantia de que elas estão aplicando isso de forma correta. E olha só os resultados que elas conseguem ter depois de estudar a base técnica, treinar na prática e serem avaliadas individualmente. Agora que você já conhece os passos para construir uma maquiagem sofisticada com acabamento perfeito, você não tem mais desculpas. Chega de maquiar no modo copia e cola, combinado? E na aula 3, vou te mostrar como fazer uma análise de beleza completa para você se sentir segura ao escolher a técnica ideal para cada cliente. Vamos recapitular o que você já aprendeu até aqui nas 2 aulas da jornada. Na aula 1, eu mostrei os erros que te impedem de se tornar uma maquiadora reconhecida. Já nessa aula que estamos encerrando, te ensinei os passos obrigatórios para um acabamento perfeito. E eu faço questão de saber quais foram os maiores ensinamentos que você teve comigo hoje. Compartilha comigo aqui abaixo. O que aprendemos até aqui é a base de tudo, mas ainda temos o passo mais importante para aprender nessa semana: a maquiagem social premium na prática. Como oferecer uma maquiagem que atrai clientes que pagam bem e que te permite viver dessa profissão. Sobre isso, vamos aprender na aula 3, então você não pode perder. E como vocês já estão ansiosas, lotando meu direct de perguntas sobre a minha escola de maquiagem online, a Academia Maquiadores com Classe, eu vou te explicar como ela funciona. Como você está vendo por aqui, durante a nossa jornada, eu prezo pelo ensino de qualidade. Comigo não tem essa de ensinar um monte de tecnicazinha para você sair copiando e colando. A Academia Maquiadores com Classe é o meu treinamento fechado para te formar uma maquiadora profissional segura ao maquiar qualquer cliente, reconhecida na cidade pelo seu acabamento perfeito e que vive da profissão, ganhando de 3 a 6 mil reais por mês. Esse treinamento é composto por algumas etapas de aprendizagem que vão garantir que você aprenda literalmente tudo o que precisa para oferecer uma maquiagem premium. A primeira etapa é a formação online completa, com tudo o que você precisa para se tornar uma maquiadora segura e confiante para maquiar qualquer cliente. E é claro, construir maquiagens com acabamentos perfeitos. Desde colorimetria, visagismo, análise de beleza, até as aulas técnicas com maquiagens para diferentes tipos de pele e diferentes tipos de clientes e ocasiões. Ah, e dentro da academia temos aulas para todas as etapas da sua carreira, desde aula para iniciantes que ainda nem compraram seus primeiros produtos,
ou até mesmo nem começaram na área. Até maquiadoras que já trabalham há anos na área e estão em níveis intermediários ou mais avançados. A segunda etapa da academia é um processo de acompanhamento diretamente comigo no formato de mentoria em grupo. Eu criei essa etapa para que você não se sinta sozinha durante o caminho que vai percorrer. E com as mentorias eu te ajudo a dar os próximos passos. A terceira e mais importante etapa é a da avaliação das suas técnicas. Sim, você terá suas maquiagens avaliadas de forma 100% individual para que você saiba exatamente onde está errando e quais são os seus pontos fortes na maquiagem. Contamos também com o nosso grupo de alunas, que sem dúvidas é o lugar certo para que você nunca se sinta sozinha e desmotivada. Ali, umas ajudam as outras e é um espaço importante para eu tirar as dúvidas de vocês. Meus cursos são conhecidos por unir toda a teoria e técnicas práticas necessárias para você desenvolver as suas maquiagens com muita segurança e desenvolver um acabamento perfeito através de uma metodologia descomplicada e com suporte onde eu acompanho a evolução individual dos meus alunos. Milhares de profissionais, assim como o time de maquiadoras de classe que vocês conheceram ao longo dessas aulas, tiveram suas vidas profissionais transformadas. Esse é um dos projetos mais importantes da minha vida. Eu tenho muito orgulho da academia e de cada um dos meus mentorados e mentoradas. Ele surgiu com o objetivo de oferecer uma formação de qualidade para maquiadores e maquiadoras que realmente querem fazer a diferença na nossa profissão e nas suas vidas. O meu grande objetivo é formar pelo menos 10.000 maquiadores de classe, reconhecidos pelo seu acabamento, seguros, confiantes e muito bem pagos pelo seu trabalho. Mais pra frente, eu vou falar mais sobre a academia e sobre como você pode fazer para entrar. Por enquanto, meu foco aqui é te ensinar o melhor na jornada Maquiadores com Classe. Aqui nessas aulas, temos muita coisa boa para aprender e você pode ver que eu estou procurando dar o meu máximo para ensinar de um jeito rápido e com explicações simples, para que você possa perceber que é possível evoluir o seu posicionamento e técnica. Só precisa do método certo. Claro que você sabe que o nosso tempo aqui é limitado, mas eu vou seguir fazendo o melhor que eu posso para te ensinar os primeiros passos, como eu te prometi. Agora, eu vou te pedir que você vá aqui embaixo dessa página, deixe o seu comentário falando qual foi o maior aprendizado de base técnica que você teve na aula de hoje. Pode pensar aí, porque agora você já é uma maquiadora que consegue observar a maquiagem de uma forma mais profunda e colocar em palavras vai te ajudar a gravar para sempre esse conteúdo. E presta atenção, a aula mais importante da semana está chegando. Na aula 3, eu vou te ensinar como oferecer uma maquiagem que atrai clientes que pagam bem e que te permite viver da profissão. Eu vou te ensinar como desenvolver a maquiagem social premium na prática. Você não ouse perder a aula que vai transformar a sua maquiagem. E eu ouso dizer, a sua vida. Te vejo lá!